Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, ao vivo de 12h50 às 13h50 pela Rádio Trianon AM 740, Rádio Universal 810 em Santos e pela AltV, altv.com.br. Curta a nossa página no Facebook /programa Gente que Fala. Estamos em Casa Nova pela AltV a partir do segundo dia hoje. Então, estamos juntos com os convidados especiais que nós reservamos para esta edição. Advogada criminalista Zulaê Cobra. Zulaê, que bom tê-la aqui. Bom. Eu que digo que bom. Que maravilha. Ótimo. Adoro você. Saudade de você. Adoro gente que fala. Você... Adoro Fausto Camunha. Eu gosto de todo mundo. Mas e quando você... eu gosto, você sabe. Sim. Quando eu não gosto, eu não Mas falo. eu queria detalhes. Agora você também é radialista. Agora depois de uma certa idade, eu virei radialista. Não fala assim. Você Eu está na Rádio Globo. Eu estou na Rádio Globo, apresento um programa das 6 às 9, né? Agora estou lá. Gente aqui na Trianon dá tiro no pé quando fala que você está na, na Rádio Globo. Mas né? eu fui para a Rádio Globo, é AM, Sim, ainda é muito pobrinha. Parabéns. Ainda, pobrezinha. Pobrezinha. A Globo está precisando de melhorar a situação, entendeu? Espero que um dia eu vá para a FM. Também conosco o empresário e economista José Roberto Faria Lima. Faria Lima, que bom tê-lo aqui. O prazer é meu. Tá com Você saudades do tem Gente que Fala, tá com saudade de você, do Fausto muito gentil. e daquela loira maravilhosa, a tal de Zenilda, não sei se você conhece. Entende? E esse programa que é um programa que nota 1000. Quando eu vou apresentá-los, né, tem um extenso currículo aqui. Se eu for ficar lendo da Zulaê, do Zé Roberto Faria Lima, o currículo extenso, e os dois passam pela política como deputados federais. Eu fico sempre curioso, por que desiste da política? Por que desiste? Eu acho assim, que o Zé Roberto não devia ter desistido, porque tem um sobrenome Faria Lima que dá muita honra e muita dignidade a esse homem, que sempre foi um homem belíssimamente de personalidade da melhor categoria, devia estar na vida pública e na vida política. Eu não posso dizer o mesmo de mim. Mas eu posso, Zulaê. Por favor. Eu acho que nós dois, de comum acordo, concordamos. Você é fantástica. Você, entende, tem essa cumplicidade com a verdade. Os gregos, eles diziam que a democracia era basicamente a verdade, né? Porque a verdade, ela possibilita a justiça, ela oferece a justiça. Os gregos... Imagine a situação que a gente vive hoje, onde a mentira, aquela verdade que nunca acontece, é que impera nessa cleptocracia que a gente vive. Mas a verdade, ela magoa. A verdade ninguém quer. Eu acho que eu, na política, nunca me dei muito bem, porque eu sou verdade verdadeira. Isso choca. Choca terrivelmente. Mas esse que está faltando hoje. Está faltando. Esse debate. A pergunta é exatamente debate isso. da verdade. Não, olha, a pergunta é exatamente isso que eu quero provocar, né? São pessoas extremamente competentes, corretas e, de repente, se afastam da política. Não é porque tenham concorrido a esta ou aquela eleição, mas, de repente, se afastam da política. Não sou mais candidato, não sou mais candidata. E isso, para mim, sabe... É uma decepção. Eu não a queria grande usar verdade, esse termo, não é uma decepção. Vamos falar português, claro, nós estamos falando a verdade. É uma decepção muito grande, principalmente quando você tem o legislativo. O legislativo é um conjunto, né? Sim. É uma coisa grande. Você tem 513 deputados, você tirar um, com 512. Como é que você vai conviver com 512 personalidades que você não tem nada afim? Você não tem como comunicar, porque eles vêm de ambientes diferentes, personalidades diferentes e ideais diferentes. Porque o problema não é se é pobre, se é rico, se é gordo, se é magro, se é do norte, se é do nordeste, se é do sul. O problema é ideal. Deputado federal, estadual, ou mesmo vereador, prefeito, governador, presidente da República, não tem ideal, fica em casa. Fica em casa, porque o ideal é o que comove, é o que leva, é o que entusiasma as pessoas. Porque eu nunca tive mandato, mas eu sou entusiasmadíssimo pela política. Nossa, né? Na realidade, a política tem só uma porta de entrada. É difícil, a porta de saída é como se fosse... Você fica envolvido nela, mesmo que você não queira, mesmo que você não seja protagonista do processo, você fica envolvido.
Porque a política é o mais alto grau de caridade, quer dizer, é algo que você faz pelo bem comum, não é por você, é pela coletividade. Eu me lembro do meu tempo, eu cheguei muito jovem lá, né? Meu tempo Eu cheguei, é bom, né? a gente tá ficando, nós meu estamos no tempo. outono da vida, você não, Meu está tempo. jovem ainda. Agradeço, Tá pintando agradeço. essa barba de branco. Agradeço. Não, quando a gente chegamos lá, entendeu? A gente convivia com pessoas que eram saídas da história, um Daniel Krieger, um Célio Borja, gente de um porte, né? Um Tancredo, né? Que está comentando com a Zoé. O meu melhor amigo lá era Tancredo. Roberto Campos. Eram figuras Montoro. que debatiam, Gente que estudava. debatiam a nação, a visão Você mais ampla. sentava no plenário e ficava ouvindo as palavras de um Abiaquil, por exemplo, um homem cultíssimo, o Abiaquil, que a Globo fez lá um montão de coisa contra ele, falou um montão de coisa, quando ele foi ministro da Justiça. Eu cheguei lá com um pouco de raiva dele. Eu nunca vi um homem tão culto na minha vida. A cultura, sim, jurídica. Ele era o homem mais importante da Comissão de Justiça da Câmara Federal. Que era a principal nos 12 anos que eu era a fiquei lá. principal comissão. Que é a principal comissão. Agora, você chega lá, a comissão é presidida por homens que é do Partido dos Trabalhadores, porque é o PT que comanda, e ele nunca foi nada. Não, Ele não é nem bacharel em direito. É tudo. Como é que pode? Como é que pode? Não pode. Então você vai lá, o presidente da Comissão de Educação é um homem que não sabe o que é educação. Então você consegue... E o de Minas? Qual de Minas? O Lobão. Bom, o Lobão Que não conhece nem energia nem Minas. Bom, o negócio é o seguinte. Não conhece mal e porcamente o Vamos Maranhão. resumir a nossa conversa. Você está indo já para os ministérios. Eu estou ficando só nas comissões da Só Câmara. no parlamento. É, no parlamento. O parlamento é muito difícil porque você tem que convencer. E o convencimento Mas a hoje em política dia... é mas discussão, você vai falar para quem? convencimento. Para a plateia vazia? Você tem que ligar para o deputado e falar, deputado, dá para o senhor vir para a comissão? Já são 10h30 da manhã, quase 11 horas. Nós temos que votar algo muito importante aqui. Eu fui E eles presidente não da vão? Comissão de E eles Relações não vão? Exteriores Não saem e dos Defesa gabinetes? Nacional. Não vão lá nas Não, que comissões? gabinete? Estão em casa, estão dormindo. Vão tomar banho. Eu tive uma deputada do Nordeste, lá do Amazonas, com a juíza trabalhista. Eu falei, deputada, eu preciso da senhora aqui no plenário. No plenário da comissão. Na comissão. Não é? 15 para as 11. Ela falou, vou tomar banho e vou para aí. Ela chegou 2 horas. E foi me procurar. demorou. Eu falei, não, já votamos faz tempo, deputada. Só sinto muito. Só Não, sinto o problema, muito. eu fui chamado agora por uns amigos, o Ney Prado e pelo Ives Gandra, para participar de um seminário. O que nós iríamos discutir? Voto distrital. Eu disse, voto distrital. É um tema recorrente, né? Logo depois do... Quem primeiro falou sobre isso foi um tal de Pedro II. Foi o sujeito que fez o Brasil. Sim. Né? Que acabou com o voto censitário e foi para o voto distrital. Mas o problema não é nem isso. Nós estamos amarrados, entende, nesse passado, ancorados no passado. O Brasil é um país em que o passado não passa. O futuro jamais chega. E o presente é isso que nós estamos vendo em termos de decomposição. Voltando àquele debate, vamos supor, da participação do Legislativo. Um deputado, você, mesmo no voto distrital, o teu eleitor teria mais possibilidade de conhecer. Claro, claro. Mas isso poderia transformar a Câmara, entende, as Assembleias, numa Câmara de Vereadores mais sofisticada. Uma mais limitada. Câmara de Vereadores Não vou mais entrar ampla. nesse debate. O que eu vou entrar no debate é o seguinte. Quando eu estava lá, eu já estive lá antes de Zulaê, nós já estávamos de cócoras para o Executivo. Na realidade, a transferência de poder pelo voto é só para o Executivo. Nós elegemos um reizinho a cada 4 anos. O deputado, coitado, no meu tempo eram 364, que eu já achava muito. E agora São 513. 513. Isso é um jogo, E está para ser aumentado. Não, o negócio é o seguinte, o que é democracia? Só a democracia é o Congresso aberto, são eleições. Os militares chegaram à conclusão, durante o período autoritário, é isso mesmo. Então, é bicameral. Vamos fazer o seguinte, vamos transformar territórios em estados. A gente dá 3 senadores para cada território. O Amapá ganhou 3, Roraima ganhou 3, Rondônia ganhou 3. 3 estados novos com 9 senadores. E São Paulo? São Paulo que só representa perde. 30%. Sim. Mas eu Continua faria com bem. os 3. Com 3. E o voto de um brasileiro de São Paulo equivale a 1/10 do voto de um brasileiro lá em Roraima. Lembra do Lipnic? Não, vamos lá. Vamos fazer uma análise aqui. Agora nós estamos em São Paulo. Vamos falar de São Paulo.
São Paulo é uma lástima. É uma lástima, em todo sentido. Nós não crescemos, nós não temos nada. O metrô hoje tem essa dificuldade toda porque não deram dinheiro para São Paulo. Todo mundo tem inveja de São Paulo. Você chega no plenário da Câmara Federal, eles têm raiva da gente. A senhora é de São Paulo? Eu falo, não, eu sou de São Paulo. Nota-se, só é meio rapidinha. Mas só que eles têm uma coisa que nós não temos, aquela lábia. Eles vão lá e conseguem tudo do governo federal. Eles conseguem verba, esse negócio da água do Nordeste, essa seca do Nordeste que até hoje não para, entendeu? Então o dinheiro é tudo para eles. Água ou falta da água? Eu não sei. Eu só sei que a água Sim. de lá, hoje a água está faltando aqui também. Mas a verdade é que nós de São Paulo não somos deputados que fazemos aquilo que o deputado do Norte e Nordeste faz. Luta pela sua terra, luta pelo seu povo. Sim. Sabe? Os 70 de São Paulo, eu olhava assim no avião e ficava olhando assim, mas escuta, mas vocês não estão convictos. Não estão convictos. Porque lá a coisa é feia. É assim, dá lá, toma cá, mas é assim, meu estado é minha vida. Eu preciso de voto. Nós não, nós temos uma outra cultura, uma outra maneira de ser. Enfim, o deputado federal por São Paulo, ele chega na Câmara e se perde. Como Aliás, se perde, Zulé? Se perde, porque perde. ele não tem aquela facilidade que tem aqueles homens do Norte e Nordeste, que, aliás, Eles estão não lá são faz- pragmáticos, em É. termos, vamos supor, de atingir os objetivos mais práticos da É o que coisa. ela está dizendo. chegar no Defender o É, Estado eu com a quero- unha de chegar no faca. orçamento, chegar no orçamento. É, Porque no orçamento, nos números, é onde estão as verdadeiras intenções. é verdade. E a chave do cofre, ou a chave do banheiro, quem toma conta é o rei. Então, São as emendas- de as tudo que é emendas arrecadado, parlamentares. 60%, mais, um pouco mais, vai para o governo federal. Na realidade, nós não somos uma federação. Sim. E outra coisa, só para, não sei, para fugir do tema, porque talvez esteja Extrapolou. focando muito, quais são as três Tem funções... gente do- que fala, quais quanto são, mais você falar, melhor é. Quais são as três funções do Legislativo? Uma delas, ser uma espécie de tambor para ecoar os anseios, Sim. a vontade da população, os desejos. Os Teria que sentimentos. repercutir ali os que desejos. não é nem ouvido Não nem faz, não participa. faz mais. Não. Hoje são as redes sociais. Mas já teve algum tempo? Não, Tinha. não, mas numa época não tinha. Já não tinha Já mais. não tinha. É. Aliás, São Na Paulo época não dele participa. tinha. Vamos Eu situar recebo, assim. não, Deixa eu só recebo uma mais coisa. cartas, eu recebo mais comunicações de todos outros estados que de São Paulo. Sim. Eu sou de São Paulo. Na minha mesa tinha um calhamaço. Todos os estados, menos São Paulo. São Paulo não vai buscar o seu deputado. São Paulo não luta. O povo de São Paulo é meio parado também. Sabe o que eu acho? É meio altaneiro. São Paulo É é, meio muito altaneiro. é uma atitude soberba. Ele não acha que tem que comunicar. Agora, os outros comunicam, né? Só voltando, entende as três funções que eu acho básicas, né? Essa é de ser o tambor. Sim. Só que não repercute mais. Hoje são as redes sociais. Que Sim. estão tentando controlar de tudo quanto é jeito, com o Marco Civil, com ministros do Supremo que vieram eram advogados do Google, que hoje participam. Quer dizer, coisas desse tipo. Segundo, função do Congresso, fazer leis. Nós não fazemos leis. Não faz. Quem faz lei? Quem Faz faz leis lei é o hoje executivo. E agora até o Congresso judiciário. só carimba. Até o judiciário, tá até o querendo judiciário. fazer. O Então, judiciário das faz duas muito mais funções lei. mais básicas, a terceira, fiscalizar o executivo. Nós não Mas, fiscalizamos. Zulaê, quando tem um impasse no legislativo, eles vão ao judiciário? Como? Vão, Então, mas mas como? aí Os você- próprios parlamentares Não, vão. Os você- parlamentares vão consultar o judiciário como? Isso. Eles é que fazem as Ele leis, é. eles é que discutem a aplicabilidade das leis. Agora, deixa Aí eu falar cria um o seguinte, impasse e vai no acontece o judiciário. seguinte. Aí não, só Aí, eu preciso pode complementar. terminar, Aí pode o terminar. judiciário se acha no direito de julgar a lei que foi feita pelos parlamentares. É. Sabe? E ainda então, quando julga, se isso né? não é uma Pior que nem ingerência, julga. se isso não é uma ingerência de poder sobre Tem poder, que analisar olha, isso. não, Inclusive, a formação do judiciário é feita através do executivo. Já tem eleição para eleger esses Não, membros. e a coisa pior disso tudo, gente, que nós estamos lidando aqui com um judiciário fraco, um judiciário distante, um judiciário caro, um judiciário que não olha o povo. Ele acabou de falar que nós tínhamos o tambor que repercute o que o povo quer. O povo não sabe o que quer. Quando o deputado federal, ele fala, só vai arrumar minha rua? Eu falei, não sou vereadora, eu sou deputada federal. O que a senhora faz lá? Eu faço reformas constitucionais, eu faço o código. O que é isso?
Então, o próprio povo também está muito distante daquele que é a função dele, que é ver quem está lá representando ele. Aí você vê um judiciário que é distante também do povo, o legislativo é distante do povo, o executivo não está interessado no povo porque ele foi eleito por o povo, faz outras coisas, não para fazer nada pelo povo. Entendeu? Então, nós temos um Brasil abandonado. O que eu faço aqui, um apelo, Zancopé, já que eu vim até aqui, e hoje, para mim, é uma oportunidade muito grande de estar aqui, é um apelo. Nós estamos nas vésperas de uma grande eleição. É difícil? É. É difícil escolher? É difícil escolher. Mas nós temos que escolher, nós temos que votar. O ato de votar é o ato de liberdade maior do ser humano. Aquele título de eleitor lhe dá todas as suas capacidades plenas de cidadania. Sem aquilo você não é cidadão. Aí você não pode queixar porque você não votou. Eu vou votar em branco, vou votar nulo. Não, 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 pelo amor de Deus, não faça isso. Escolha, nem se escolheu errado, não tem importância. Não, como escolher o fato de ir lá e votar não é uma escolha errada. Você não pode considerar que escolheu errado aquela cultura brasileira, não. Eu perdi meu voto absolutamente. Não perdeu de jeito nenhum. Você chega de manhã cedo assim, nós homens, você não, você mais ainda, chega assim no espelho do banheiro, olha assim, e diz, puxa vida, que cara horrível. Mulher, me traz outro espelho. É mais ou menos por aí. Você entendeu? Exatamente. O povo está muito bem representado. Entende? O Congresso representa muito bem esse povo que está aí, amorfo. Mas estático. é isso que eu não queria. É o processo. É isso que eu não queria. A gente quer quebrar o... Eu queria diferente. Nós todos queremos diferente. Faria ali, vamos fazer o seguinte: o povo vai olhar no espelho no dia da eleição e falar: olha, eu sou gostoso, sou bonitão, olha só, olha minha cara. Eu vou lá votar. Mulher, vem cá, passa perfume, vamos nos arrumar. É hoje que nós vamos vingar tudo que nós não podemos fazer antes. Assim que tem que ser. Chega na fila, fica lá com o título de eleitor. É hoje, vamos lá, minha gente, vamos votar. Entendeu? Mas é exatamente assim, desanimado. Eu passo lá e falo, e aí? E eu, candidato, nem falo que eu sou candidato. Eu passo, e aí, gente, vamos votar? Tá um sol bom. Preta na praia. Se tá chovendo, tá chovendo. Voto obrigatório, que besteira, tem que ser facultativo. Nós temos que votar. Essa é uma outra discussão, eu vou aproveitar o momento. Na primeira palestra após se aposentar, o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, fez duras críticas à reeleição para cargos executivos. Sem citar casos concretos, Joaquim Barbosa diz que a reeleição é a mãe de todas as corrupções e que ela favorece o toma lá da cá entre o executivo e o legislativo. Consiste em concessões recíprocas nas matérias submetidas à aprovação legislativa ou executiva. É o nosso toma lá da cá, afirmou o ministro Joaquim Barbosa. Zé Zulaí? Olha, em parte eu acho que ele tem uma certa dose de razão. Mas não é... Certa dose de razão. Porque não é o problema só da reeleição. Eu sou contra a reeleição. Eu também. Eu sou contra a reeleição para o executivo. Eu acho que deveria ser um mandato de 5 anos, entende? Com não reeleição. Eu acho que para você, como parlamentar, deveria ficar com 2 reeleições só. Só. Isso acabou. Aquilo ali não é meio de vida, aquilo ali não é profissão. Aquilo é uma vocação. De acabar com isso. Os vereadores em pequenas cidades não deveriam ganhar nada. É verdade. Deveriam, entende? Nós temos 5.570 municípios. Foi assim. Tudo ganhando. Tudo ganhando. E 85% desses municípios não têm condição de sobrevivência. Então, é coisa que acontece lá em Minas, que quando brigavam os grandes líderes lá, criavam um novo município. Então, resolviam o problema. Hoje eles têm 853 municípios lá. Aliás, o território está difícil de dividir. Então, agora, o problema é a maneira através da qual você consegue os recursos para fazer uma campanha. Eu acho que a forma de captação, e eu sou contra também o financiamento público de campanha, porque eu não quero que o povão tenha que pagar ainda. Eu também sou contra. O problema todo é exatamente isso. 1 bilhão foi arrecadado agora, 19 empresas. Então, realmente, eles confundem o público com o privado, né? Aliás, eu Faria Lima, nós dois estamos de comum acordo aqui, porque eu sou contra a reeleição. Eu nem quero 5 anos, 4 anos está muito bom. Desde que esses 4 anos você não tenha FAP, domingo, feriado, não tem carnaval, não tem Natal, não tem nada. É todo dia você é prefeito, todo dia ser governador, todo dia ser presidente da República. Eu não posso conformar com um prefeito que fala o seguinte: aos fins de semana eu preciso descansar. Vai plantar batata. Ele não tem que descansar coisa nenhuma, tem que trabalhar de tal maneira que ao cabo de 4 anos eu vou embora para casa.
porque eu estou cansado, eu estou exausto, eu dei a minha vida, eu dei o meu sangue, eu dei tudo para a cidade de São Paulo, ou para o governo de São Paulo. Então, a reeleição sempre tem aquela coisa, no metade do mandato já Já começa fica a pensando. candidato. Mas Zulaê Então e não dá. Zé Roberto Faria Lima, quando se fala em reeleição, eu, no meu caso específico, eu imagino que seja um bom expediente da democracia, porque é a forma de você avaliar o governo que está saindo. Não, mas quantos foram embora para casa dizendo eu fui o melhor? A maior honra E é quantos, você... quantos não foram caçados na urna? Mas olha, você pode eleger o seu sucessor. Claro, E você depois foi volta, e depois você foi volta. um bom governador, um bom prefeito, elege seu sucessor e acabou. Esse negócio de dizer que a reeleição é importante para avaliar, vai ser avaliado sim com o candidato que você colocar. E acabou. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon AM 740, Rádio Universal 810 em Santos e AltV, www.altv.com.br. Você curtir a nossa página no Facebook, Facebook/programa Gente que Fala, hoje com a Zulaê Cobra e o José Roberto Faria Lima participando deste Gente que Fala, numa manhã que São Paulo hoje teve tumultos e mais tumultos. Começou com uma reintegração de posse no centro da cidade. Um grupo de sem-teto e policiais militares se enfrentaram durante essa reintegração de posse em um prédio no centro de São Paulo. Os moradores que fazem parte do Frente de Luta por Moradia queimaram um ônibus, atiraram pedras contra os policiais, que revidaram com balas de borracha e bombas de efeito moral. Cerca de 200 famílias permanecem no prédio de 20 andares, ali bem no centro da cidade. Esse ônibus foi queimado em frente ao Teatro Municipal, em frente ao Shopping Light, no acesso ao Viaduto do Chá. Zulaê, Eu acho Faria um Lima. absurdo. Sabe o que eu acho? Eu acho que nós não podíamos ter essas cenas aqui em São Paulo. Nós já tivemos demais essas cenas todo esse tempo, durante esse ano quase todo. Eu acho que a polícia não tem competência. Nós estamos com uma falha na segurança muito grande, porque a polícia tinha que estar lá enfrentando antes de acontecer. Antes de acontecer. Você vai fazer uma reintegração de posse com o quê? Com 200 policiais? Contra quantas famílias? E outra, não pode pôr a mão, não pode fazer nada. Então, você tinha que ter feito um preparo antes para que essas famílias pudessem ter um diálogo para sair. Não é assim também, chegar lá e falar, vamos embora, vamos sair. Eles não vão sair. Para isso, existe conversações. Mas, esse problema específico parece que já é a terceira vez que se tenta fazer a reintegração de posse daquele local. Nesse local? Nesse local. Foram feitas 2 tentativas Eles estão lá há anteriores, 6 meses. Há 6 meses. E muitas vezes até incentivados por quem não deveria incentivar Mas, a ocupação. mas é claro. Então existem interesses, entende, por lá. Então, a polícia dentro desse tinha que fazer cenário alguma coisa. agora eleitoral, entende, tem muita coisa. Está querendo fazer isso. Eu já entendi, já entendi. Entendeu? Mas então, se concorda comigo, já que vai fazer, faz bem feito. Eu Faz uma acho coisa, que o policial entendeu? tem Não que dá ser para você fazer respeitado uma coisa. e temido. Respeitado e temido. Não adianta o policial simplesmente passar a mão nas costas do bandido. Não, tem que ser respeitado e temido. Agora não tem que fazer uma limpeza, entende, nessa polícia. O que aconteceu no Rio de Janeiro é um negócio mais Nossa assustador Senhora, de qualquer outra coisa. O terceiro homem na hierarquia da polícia do Rio de Janeiro é que comandava o crime, as milícias no Rio. E um Quer dizer, coronel. Um coronel. Então, esses tipos Um de coronel da pactos, Polícia Militar. esses tipos de pactos então, que precisam desaparecer. Os valores no Brasil, infelizmente, estão sofrendo muito mais do que os valores no resto do planeta. Toda essa modificação dessa escala de valores surgiu com essa era da informação. Quando aquele tal de Gagarin subiu numa latinha de sardinha, porque eu fui ver lá em Moscou, no Museu de Tecnologia, abriu a escotilha e disse assim, a Terra é azul. Ele viu que, além de azul, a Terra era pequena, encolhia, não tinha fronteiras, não tinha distâncias, era instantânea. Começava ali uma nova era. E essa enxurrada, esse tsunami de informação, deixou os valores completamente esmaecidos, perdidos. O que é mais importante que existe? Não é a vida? Como é que se mata 56 mil pessoas por ano no Brasil? Só de assassinato. Fora os 40 mil no trânsito. Mas, ô Faria Lima, vamos falar português claro. Está faltando aqui... Autoridade. Autoridade. Está faltando alguma coisa muito séria. Esse negócio de queimar ônibus é uma situação de negócio.
que tem gente interessada em queimar ônibus, você sabe disso. Porque os grandes empresários de ônibus não são incomodados. O prefeito de São Paulo nunca chamou às falas os grandes empresários que são os concessionários. Ônibus não tem. Se tem, é lata de sardinha, tudo apertado. Ele quer que a gente largue o carro em casa para andar de ônibus, só que não tem ônibus. Ele está agora com a ciclovia, agora tudo é bicicleta. Ou é bicicleta ou é ônibus. E se chover, como entendeu? É que fica com as velhinhas? Mas nós tivemos aí do governo federal um incentivo para comprar carro. Todo mundo comprou carro. Agora ninguém pode usar o carro. E de mais a mais, ele também não está interessado em moto. As motos estão morrendo e estão matando, porque não tem via para moto. O que é mais importante, a moto ou a bicicleta? Eu não vejo ninguém andando de bicicleta. A vida humana é mais importante. Então, a moto tem de montão. Sim. Agora, não tem um local para a moto andar. Agora, tem um local para a bicicleta andar. Só que ninguém anda de bicicleta, só que isso aqui nem é Dinamarca, né? Você está acompanhando Gente que Fala pela rádio Trianon, AM 740, Rádio Universal AM 810 em Santos e AltV, www.altv.com.br. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental.
Você está acompanhando Gente que Fala, Rádio Trianon AM 740, Rádio Universal 810 em Santos, AltV, www.altv.com.br. Conosco hoje, Zulaie Cobra e José Roberto Faria Lima. Agora eu preciso de um recurso próprio. Emerson Felipe Ramos. A outra tem umas letronas boas, essa não tem. Zulaie, 513 deputados. Quantos a senhora tiraria, pergunta o Emerson Felipe Ramos? 13? Não, tiraria muito mais. Eu acho que nós temos Roberto uma falha. Zé Roberto falou, quantos eram? 380? 364. Nós temos uma falha em São Paulo. Deixa eu fazer só um reparo. Aqui em São Paulo, nós temos 70 deputados federais por São Paulo. Pelo número de eleitores, nós tínhamos que ter 115 deputados só por São Paulo. Então, se nós formos ver o voto e o deputado, nós tínhamos que ter mais deputados por São Paulo e tirar de muitos estados brasileiros. Aí é a grande problemática. Porque como é que você vai tirar deputado de Roraima, lá do Amazonas, tirar Lá são deputado... 7, não são? Não, mas não adianta. Nessa formação que o Zé... Você teria que que ter o Faria uma Lima se proporcionalidade entre voto e representante. Eles iam ficar devendo. Eles vão ficar devendo, porque ele tem Porque muito tem um pouco limite, voto. tem um limite de 70, que é o máximo que o Estado pode ter de representação, e o limite mínimo é de 8. Então, Mas eu esse- acho que mas- deveria cair esse limite mínimo de 8, cair para 4. Não, e o limite máximo Eu acho de que tinha que 70 cortar- devia cair. cortar pela Porque metade. em São Paulo nós temos um Estado que é o que comanda o Brasil. Zulaie, né? se existe uma proporção, né? É. Aí não tem a Então, a proporção em proporção São não Paulo. existe. São Paulo já está abaixo de tudo. Porque São Paulo tem um número enorme de eleitores, é a grande. 22% estado. dos eleitores são de São Paulo. Então, acabou. Agora, São Paulo fica com 70%, então o limite está errado. E limite lá embaixo também está errado. Tá errado. Eu acho que nós tínhamos que ter um estudo e fazer uma eleição nesse sentido. A partir de agora vai ser assim. E acabou. Não pode ouvir as pessoas. Porque se você for ouvir os deputados, esses que se reelegem quem? sistematicamente, que tem uns que Que- tem nono, décimo Quando eles primeiro vão mandato. querer reduzir o número Bom, nunca? você fez uma pergunta para mim e eu reduziria e muito. Faria Quanto Lima. menos, melhor. Faria Lima, Jerusa Lopes de Guarulhos, Opa. do centro de Guarulhos. No Brasil, às vezes, o vice assume. Você já foi candidato a vice na chapa de Adalberto Camargo. Já pensou na possibilidade de assumir algum dia? Não, eu fui vice na chapa do Antônio Emílio para governo do Estado Sim. e do Afonso Camargo para a presidência da República. Não é Adalberto, é Afonso. Não, Adalberto era um grande Afonso amigo Camargo, meu. grande deputado. Um grande deputado, fantástico. Gostava muito do Adalberto. Afonso Camargo. O Afonso Camargo era do Paraná. Ele fazia campanha com o Vale Transporte. Eu tive um atrito com ele que eu dizia que o Vale Transporte não era importante. Importante era o Vale do Tietê, o Vale do Paranapanema, o Vale do Paraíba. Aí ele ficou meio brabo, eu renunciei à candidatura a vice. Deveria ter continuado, porque ele acabou ministro de transportes do Fernando Collor, né? E no Antônio Hermílio nós estávamos ganhando a eleição, aí apareceu o tal Boi Gordo. E quando apareceu o Boi Gordo, foi todo mundo querer comer o filé do Boi Gordo e o Antônio, que era uma grande experiência que nós deveríamos ter utilizado. E naquela época eu não era nem vice mais, eu já era governador, porque Antônio já era presidente da República. E nos últimos 15 dias nós perdemos a eleição. E olha, eu vou dizer mais. Agora, já que você tocou no Antônio Emílio de Moraes, que é um grande personalidade, um grande homem brasileiro, um grande paulista, e me chamaram, eu era do PMDB, eu era candidata constituinte, eu queria ser constituinte, para gravar um programa para falar mal do Antônio Emílio de Moraes. E eu fui chamada pelo 2 expoentes, eu não vou falar nome, que todos são candidatos agora, para dizer uma fala Por favor, o que nome desse aparecia, não pode ser dito. que ia, Por ia favor. aparecer no horário nobre. Zulaê, você tem uma chance de aparecer no horário nobre desde que você faça esse texto. Me deram o texto. Eu olhei o texto e falei, não posso ler esse texto. Eu sou advogada criminal. Eu não tenho provas para falar isso do Antônio Emílio de Moraes. Vocês estão me dando um texto que fala dele uma série de coisas que eu não posso provar. Eu não vou fazer. Mas então você não tem espaço? Então, não tem espaço. E perdi a eleição. Uma Mas não proposta fiz dessa, não aquilo digo, que pelo amor de muitos Deus, políticos fariam. Pelo amor de Deus, não diga o nome de quem fez uma proposta dessa. Não vou falar. Por favor. Não vou falar. Uma pessoa dessa tem que ser quanto mais quiser. E olha, e tem mais uma coisa, mas Copé. aquela história de que tem que ser é evidenciado, desses não que, é, não. infelizmente, Meu Deus, os deve votos estar por são aí canalizados. ainda. Aí é Meu candidato. Deus Olha do céu. aqui. E Meu por Deus do falar céu. em vice, eu fui vice do Covas.
quando o Covas não deu certo. Né? Tudo que a gente vai, eu, por exemplo, né? Tudo que eu vou, parece que a coisa complica. Eu fui vice do Covas em 90. Ele me convidou, mas ele não estava muito interessado, entendeu? Quando ele foi interessado, o vice era o Alckmin. Entendeu? Aí a situação é essa. E eu não virei vice e você também não virou vice. Expectativa de poder, é um negócio lamentável. Rodolfo Martins, do Tucuruvi. Qual o maior problema da segurança em São Paulo? Polícia despreparada, polícia corrupta. Isso não é só no Rio. A pergunta é para vocês dois. Olha, primeiro que eu sou Faria uma Lima autora e Zulaia. da unificação das polícias. Eu gostaria demais, desde 1997, eu tenho uma emenda constitucional, já foi aprovada na Câmara, mas não vou dizer nome também, não teve coragem de colocar... Tem que refazer. Não teve coragem de pôr no plenário, porque é claro que você tem a Polícia Militar, que é muito contra, porque a Polícia Militar desaparece, fica uma polícia só. Você tem que ter uma polícia só, um comando só. Uma ostensiva, armada, uniformizada de rua, né, que tem que estar na rua, e ostensiva, e a outra judiciária. Mas as duas civis, como é no mundo todo. Nenhum país do mundo tem polícia militar. A militar é lá das Forças Armadas, que são militares. Que, aliás, tem que deviam tomar conta o das governador fronteiras. Criou uma terceira polícia. Seu projeto já está ultrapassado. Não. A terceira... científica. Bom, a polícia científica é necessaríssima. Não, Essa tudo é bem. necessária. Ela ficaria junto com a Polícia Civil. Agora, eu tiraria o Corpo de Bombeiro da Polícia Militar. Corpo de Bombeiro é Defesa Civil. Sim. No Rio de Janeiro, em alguns Uma outra estados... instituição. Eles são policiais militares, mas não vão para Uma as outra ruas. instituição que Tinha que você ser disse. da Defesa Civil. Tinha que ser um parágrafo da Constituição diferente da Segurança Pública, da Defesa Civil. Porque bombeiro passa de pai para filho. Bombeiro é uma formação diferente de policial. Eu, como sou bombeiro honorário, você tem toda a razão. Bombeiro é outra estirpe de gente. Exatamente. É outra estirpe de gente. Herói. Minha vida inteira eu passei nesse ambiente de computadores e razão, lógica. Depois, por força das circunstâncias, você não domina a tua vida, né? O homem planeja e Deus ri. Então, acabei indo para o ambiente da emoção, que foi o Congresso. Ainda tive uma chance que eu implantei o tal de Prodazem, que é o sistema lá de computação, lá no Senado. Eu plantei a pedido do Petrônio Portela e do Pereira Lopes. Quando acabou aquilo tudo, eles chegaram para mim, agradeceram muito, porque eu era o único deputado que entendia de informática naquela ocasião. Eles disseram, o que você quer? Eu disse, olha, Petrônio, eu gostaria de reduzir as 250 mil normas jurídicas e eu consigo reduzir para 5 mil, o que fica muito mais fácil. Mas aí os advogados não gostaram muito da ideia. Então, hoje não tem mais 250 mil. Agora eu fico... Tem mais de 3 milhões. Ô, Zancopé, eu posso fazer uma fala aqui extra? Eu só queria fechar um pouquinho em homenagem, entende, a uma grande figura que você conheceu muito. Como eu mexo nesse problema de computador, eu trabalhei muito com Coriolano Cobra, que era Coriolano Guerra Cobra. Era um dos cardeais da polícia. Exato. E era um homem de visão. Ele dizia, olha, para combater o crime nós temos que utilizar a tecnologia. Exatamente. E eu fui para Chicago estudar modus operandi naquela época. Olha, naquela época. E até hoje não se implantou nada. Nada. No Brasil E não o se Coriolano implantou já nada. morreu, é nome da Academia de Polícia de São uma Paulo. figura e maravilhosa. a figura incorruptível, era meu primo, e eu me baseio muito nele porque ele é uma grande figura da Polícia de São Paulo. Até hoje, lembradíssimo, queridíssimo. Mas voltando Você que era ao extracurricular aqui, eu fico vendo ele, Faria Lima, e você, 2 homens bonitos e 2 homens inteligentes. Vocês podiam fazer mais política. Porque eu fiquei olhando aqui, eu pensei que você fiquei fosse... pensando, por que naquele troço lá só tem homem feio, horroroso, medonho e ignorantes? Eu pensei que Eu fosse vou minha elegê-los amiga, deputados Minha federais. amiga, eu não quero mais. Já tem minha cota lá. Se fosse por decreto, né? Zancopé, você já está eleito, viu? meu Eu vou querido. falar pro Fausto Camunha, que ele também tem que ir também. Zulaí, é possível melhorar o trânsito de São Paulo? Claro, não tem a menor dúvida, é só ir para a rua. O prefeito, inclusive, eu queria ver o prefeito na rua, eu não vi o prefeito na rua nem um dia ainda. Você já viu, Faria Lima? Não, ele Você já fim viu? de semana ele não trabalha. Mas Ele não trabalha de fim de semana. A falha dele foi as faixas que não colocou fosforescente. Então você não enxerga. E é tudo Esse é o vermelho. Por que problema. ele botou vermelho, hein?
Algum problema do Não, PT? não. Olha aqui. Eu vejo tudo verde porque eu sou Ô, daltônico. Faria Lima, você é um homem antigo, não vou dizer outra coisa, você é um homem antigo, um homem experiente, você compete melhor. bem. Você Eu já viu agradeço. coisa pior na sua vida que esse prefeito? Eu nunca vi. Não. Olha, sinceramente. E eu era tô para ser falando presidente agora- da República, porque era o candidato a presidente. Jura? Ele era o candidato a presidente da República. Depois chegaram à conclusão que um poste feminino era mais Mas interessante. o que tá dando agora, hein? O Lula escolheu a Lula para ser presidente, não deu certo. Agora escolheu a Haddad, também não deu certo. Agora vem trazer aquele outro lá, também não tá dando Escolheu, certo. né? Eu tô achando que eles não estão Não, dando não, certo não na tão vida, dando mas para certo. nós tá ótimo. Tem solução para o trânsito em São Paulo, Não, olha, Faria Lima? eu participei da administração lá do meu tio de 65 a 69, quando nós começamos o metrô. O tio José começou o metrô aqui, e tio Floriano, que foi governador do Rio de Janeiro, meu outro tio, que era da Marinha, começou o metrô no Rio de Janeiro. O tio José dizia o seguinte: se no ano 2000 nós não tivermos 300 quilômetros de metrô, vai ser o caos. Nós temos 74. Então é o caos. Não tem saída. Sim. Não tem saída. Deveria ter sido feito um investimento, entende, em transporte de massa há muito tempo, de Você forma disse- persistente. Mas Você quem disse é que o que tem metrô dinheiro? começou em 60 e o Com projeto começou a ser 69, projetado. 69. A primeira estação foi inaugurada em 74, aqui na Sim. Vila Mariana. Sim. E foi a linha norte-sul, quando deveria ter sido feita a linha Leste-oeste. leste-oeste. Os pontos mais... Mas Mais em densamente- termos econômicos se justificava a linha norte-sul. Mas Certo. nós não temos mais linhas. Mas o metrô de São Paulo também falhou pelos os governos federais. Não dão dinheiro Não para dão São dinheiro, Paulo. não É dão. uma antipatia. Eu estou falando de maneira geral de todos, não estou falando nem de partido. E quando Todos dão os presidentes Sim, sim. não deram dinheiro para São Paulo. São Paulo ficou relegado à terceira parte. Quem deu dinheiro para metrô foram prefeitos daqui, governadores daqui que ajudaram, de modo próprio, porque o governo federal tem uma antipatia de São Paulo. Mas não é uma obra estadual? É uma obra estadual, mas com dinheiro que vem de fora. Porque o nosso dinheiro do Estado vai para lá. 42, Só que não volta. 40% Nós do que é arrecadamos arrecadado aqui e vai vai pra para lá. E de lá vem um pouquinho. Eu sei, porque eu fiz um levantamento uma vez, fiquei impressionado o que ia para o Rio de Janeiro, o que ia para Minas Gerais, o que ia lá para o Ceará, para a Bahia, e não vinha para São Paulo. Não tem. E o governador, o presidente da República, era do meu partido. Entendeu? E eu ficava abismada. E o governador de São Paulo é do mesmo partido. Quer dizer, você tinha todo mundo do mesmo partido e parece que não havia comunicação. Por quê? Porque São Paulo perde na mão daqueles outros lá. São Paulo tem que botar para quebrar. Eu vou fazer o seguinte, Sr. Galpé. Quando terminar a eleição, Sim. os 70 deputados que forem eleitos agora nessa eleição, você está convidado e você também, nós vamos fazer uma palestra para eles. Você com a sua experiência, eu com a minha, você com a sua. Nós vamos falar para eles o que eles têm que fazer lá. Porque senão eles não vão conseguir. Não vão aprender. Vão aprender, vão aprender. Nós vamos dar uma aula. Zulaí, situação da Cracolândia, pergunta Sônia das Perdizes. Aliás, a pergunta sobre o trânsito é do Silveira da Moca. Desculpa, Silveira. E a Sônia das Perdizes pergunta como você analisa a situação da Cracolândia bem no centro de São Paulo. É uma situação lastimável, uma situação que não tem como. Quando uma delegada de polícia invadiu lá, porque tinha tráfico, e tráfico pesado, ela foi chamada a atenção, o Estado foi chamado a atenção, né? O prefeito não gostou, brigou lá com o governador, porque onde se viu agora você ter delegados, né, do tráfico, delegados do DENARC indo lá. Mas tem que ir lá, tem que ir lá. E ela foi muito forte, a delegada. Eu vim aqui prender gente que está fazendo o tráfico. E agora você viu, há pouco tempo atrás, uma reportagem a respeito de uma senhora que ganhava R$500 mil mês para poder fazer a distribuição da droga. Essa senhora mora lá, fica lá, tem aquele ar de mulher que precisa de alguma coisa, mas ganha R$500 mil por mês, R$500 mil. E aí ela foi presa. Presa por quê? Porque fica insistindo em prender esse pessoal da Cracolândia, que ficou assim, uma espécie de véu em torno e ninguém pode fazer nada. Agora, o que eu fico muito contente aqui é com uma menina de 9 anos, que mora na Cracolândia, que tem o nome de Beatriz, o apelido dela é Bia. Ela fez um concurso agora do balé de Bolshoi e ela pegou o primeiro lugar. Primeiro lugar de 150 brasileiras, meninas da idade dela. Ela treina entre o fogão da mãe e a geladeira, na cozinha da casa que é na Cracolândia. Então, quando você quer, você consegue.
não importa onde. Então a Cracolândia, para mim, é uma falta de dentro para fora e de fora para dentro. Olha, projeto quer regulamentar profissão de paralegal. O Senado pode aprovar uma proposta enviada pela Câmara que regulamenta a profissão de paralegal. Com ela, o bacharel em Direito, sem aprovação no exame da ordem, pode exercer atividades de advocacia se acompanhado por um advogado com registro. A OAB é contrária à proposta por desestimular o estudo e criar um advogado parcial. Cria o Rábula, né? Traz de volta o Rábula. Cria o Rábula. Que, aliás, na época, o Rábula era uma coisa muito boa, porque sabia mais que os advogados. Agora, o meu medo nisso aí é gente que não passou no exame de OAB, não tem cultura. É igual o médico. Você não pode pôr o médico que ainda não está formado para poder operar. Você pode ter alguém lá ajudando, como eles fazem, aqueles que são residentes. Mas você não pode deixar aquele que não fez, que não passou no exame de OAB, advogando para pobre. Porque pobre tem que ter a defensoria pública. Pobre tem que ter a defesa do Estado. O Estado tem a obrigação de defender pobre contra o Estado. Não tem o procurador do Estado? Que é o procurador, é aquele que defende o Estado contra o pobre, não é assim? Então, e aí você tem a defensoria pública. O que é defensoria pública? Hoje é concursada. É o advogado concursado que vai defender o pobre contra o Estado. Então não precisa ter isso aí. Esse para aí parece para... Como é que é? O que eles estão discutindo é homenagem a dia disso, a dia daquilo. Agora, ontem eu ouvi falar que estão querendo regulamentar a profissão de criador de passarinho. Quer dizer, são coisas, entende, que me deixam assustados, entende? Porque realmente nós temos tão poucos problemas para você ficar cuidando de legalizar brechas. Paralegal. É brecha. São as brechas. É uma brecha que Não tem muita gente... Tem um desenho animado que fala de Papa Legal? Não tem, né? Papa legal? Papa, não é para, é Não, Papa. Papa Legal? Existe Papa legal também? Papa Legal? Olha, Não, tem essa dois não sabia. papas. Já? Olha, Tem um argentino e um Não, alemão. tem um papa que está lá, né? É verdade. Nós temos dois argentino e um papas. alemão. Um parado, descansando, e o outro agitado. E falou que vai ficar por pouco tempo também. Ele já falou, eu não sei se ele vai dizer a morte dele ou ele vai embora para o sertão. Eu só sei que ele falou que ele não fica mais que 3 anos, papa. Falou isso, o Francisco. E aqui no Brasil nós temos profissões Agora, que são vamos falar vitalícias. Agora mexeu comigo. Agora mexeu comigo. O Papa Francisco, eu que não sou dada tanta papa, fiquei olhando o homem na televisão noite e dia. Fiquei horas. Fiquei babava assim. Ele foi embora, a Igreja Católica não mudou nada. Eu fui todo dia numa missa de 7º dia, o padre não soube falar, não entendi nada. Falei, pela ordem, senhor padre. Dá para o senhor falar alguma coisa que a gente entenda? É missa de 7º dia numa senhora que eu conheci. O senhor falou tudo, não entendi nada. Nossa, quase me bateram na igreja. A igreja de São Luís, aqui na Paulista. Sim. Agora, como é que pode ter papa estrangeiro que não sabe falar português e vai fazer missa? E o Papa falava em pobreza, em humildade. E todo mundo metido. Nossa, tem uns padres que parecem ter um rei na barriga. Olha pra gente meio assim, já está falando que você é pecador, horroroso, medonho. O que é isso? O Papa perdoa todo mundo. Teve uma lição de moral para todo mundo da Igreja Católica devia ter aprendido alguma coisa com esse Papa. Ninguém aprende nada. Eu já estou desanimada. Roberto Campos, não é? O Roberto Campos do Cambuci, está mandando um abraço para você, Zulaí. O Roberto Campos me lembrou, Roberto Campos. O nosso Roberto. O nosso Mas esse é do... Bob Fields. Pode ver que veio com urgência, que ele está lá Ele tentando lá no se comunicar Cambuci. com Roberto conosco. Campos. Muito obrigada. Roberto Campos Muito obrigada pelo abraço. descobriu você aqui conosco, vendo? deve te ouvir de manhã pela Rádio É Globo. isso aí. Né? Então tá. Agora ele está vendo a garantido. cores ao vivo e está decepcionado um pouquinho com a cara e coragem. Já mas está não gostando importa. mais ainda. A voz é melhor. Ainda bem que o filho não é muito ciumento, né? Governo brasileiro concede, desde 2013, incentivos fiscais à produção de foguetes com munição cluster, é isso? O que foi banida pela ONU. Os clusters são foguetes recheados com mini-bombas que se abrem a caminho do alvo e espalham a munição por grandes áreas. As bombas que não explodem ao tocar o solo permanecem ativas e podem ser disparadas quando tocadas por acidente, colocando em risco a vida de vários civis. E o Brasil acha que é bom.
cluster. Esse Cluster. mercado, Cluster. esse mercado militar é um mercado muito forte, né? É um mercado que envolve bilhões e bilhões de dólares, né? E há muito estímulo a que haja essas situações de levantes de nações. E o Brasil parece que não está muito preocupado com isso, né? Não está preocupado com as fronteiras, não está preocupado com a criação de 206 novas nações indígenas dentro da Amazônia. Quer dizer, não tem uma ONG no Nordeste onde tem pobreza, e tem mais de 1000 ONGs na Amazônia onde não existe a pobreza. Alguma coisa está errada. O Brasil é um país estranho, é um país diferente. Você falou da Aqui Amazônia. a gente copia as coisas e copia errado e copia pela E metade. quando tem manifestação com índios lá, eles vão buscar os índios na Venezuela. Porque Na Venezuela, lá não tem índio. Mas eles estão com os tablets da Samsung, entende? Mas Tablets é sério, modernos, quando então. tem manifestação... Eu não lá, posso falar nada porque eu fui presidente da Rio Comissão de Defesa Nacional. Eu tive um contato com a Marinha, a Aeronáutica, o Exército, eu fiquei boba de ver. Eles não têm nada. Ninguém dá dinheiro para o Exército, nem para a Marinha. nada. A Marinha tem aqui perto de Sorocaba um submarino Iperon, atômico, está Iperon, parado aí, Iperon. segundo naquela época, 17 anos. O meu irmão trabalhou Agora já nesse deve estar mais projeto de lá 20. na Inglaterra, entende? Na década de 70. A Então, Marinha é bem desenvolvida nisso, entende? E é jogada fora. A aeronáutica. Meu pai, o último voo que meu pai fez foi num Bandeirantes pilotando, sem GPS, sem nada. Ele conhecia a Amazônia como conhecia a palma da mão. Nós fomos, ele disse assim, vai pegar uns deputados, colegas seus que não conhecem a Amazônia. Como é que você vai amar alguém que você não conhece? Como é que você pode amar a Amazônia se você não conhece? Aí eu peguei alguns deputados naquela época e nós fomos viajar. Fomos para Euronepê, São Gabriel da Cachoeira. Nunca tinha chegado nenhum deputado da Amazônia lá. nem os de lá, nem os de lá. Nem os de lá. E é um lugar lindo, São Gabriel da Cachoeira. O que tinha lá? Tinha aquelas freiras e agora deve ter ONGs, como Raposa Terra do Sol. O Brasil tem 98% de riqueza de nióbio, que é um metal fabuloso, utilizado, entende? Ele tem alta resistência. 98% é aqui. Lá em Raposa Terra do Sol tem bastante. E ninguém aproveita. Ninguém aproveita nada, ninguém quer nada. Como é que é? Você sobrevoou a Amazônia, teu pai levou deputados? Quando com Não, e Bandeirantes, você é uma vê- maravilha aquilo ali. Sim. Nós fomos para Tabatinga, Euronepê, Cruzeiro do Sul. Você, O GPS O pessoal. GPS era a cabeça do pai. Mas o pai descobriu minha mãe em Iguatu, rapaz. Em Nossa 1939. Senhora. Agora Iguatu. o negócio melhorou. Iguatu, entende? Iguatu. Iguatu. Nossa. As margens do maior rio seco do mundo, que é o Jaguaribe. O Jaguaribe secava Sim. e ele pousava com o aviãozinho, ele fazia o Correio Aéreo Nacional. Né? Ele e meu tio, os dois que fizeram esse pessoal que merece ser valorizado, é jogado às traças. verdade. Mas o Zancopé acabou de falar agora que o Brasil está dando incentivo a esse tipo Sim. de foguete que foi banido pela ONU. É. Quer dizer, a ONU manda parar, não faça, e o Brasil dá incentivo? Que não dá. Não dá. Alguma coisa está errada. Então alguma coisa está muito Alguma errada. coisa está muito errada. Estão construindo portos em Cuba e não consertam os portos Agora, aqui. vamos falar português claro. Esse governo acabou com o relacionamento internacional do Brasil. Isso eu posso falar, ninguém fala, você não vê isso no Veja, nem no Isto É, em nenhuma revista. Acho que é um tabu do Itamaraty. Mas o Brasil hoje não se relaciona com ninguém em termos diplomáticos. Se relaciona Não, com os países aqui da Venezuela, Cuba. aqui, Cuba, com os países dos ditadores. Equador, Tudo que é Bolívia. ditador e tem uma Tá bem com a atração Bolívia. fatal. Você não lembra que o Lula falou uma vez que ele gostaria de ficar eternamente no poder? Ele foi não sei para onde, em que país que ele foi, o homem estava há 38 anos no poder. Ele falou, eu vou ficar igual. A vontade de Mas o ficar. relacionamento Olha, o com a poder pelo Venezuela poder... perdeu um pouquinho depois do Hugo Chávez, né? Não, perdeu um pouquinho, podia ter perdido tudo. Olha aqui, o poder pelo poder é isso que faz mal. Nós nunca tínhamos visto isso. Não. Nem ele, nem eu. Pessoal- Nós vimos corrupção, nós vimos muita coisa errada, a gente viu muita coisa horrorosa. Mas o poder pelo poder, dessa maneira desenfreada, isso não existia. Não existia. Agora existiu. Tem cura? Olha, tem cura se mandar embora para casa. Tem. Você tem que O extirpar. povo brasileiro tem que mandar embora para casa. Tem que extirpar. Mas só o povo. É Sim, o povo sim, que comanda. sim. O povo que manda. O povo que elege. O povo que fala, chega, eu não quero mais esse pessoal. Mas
A maior... Não tem dinheiro que Nós compre. estávamos falando no início aqui, política é grande parte emoção. Né? É emoção. Você tem 3 linhas de emoção: a do coração, a do fígado e a do estômago. Então eu espero que a emoção pelo estômago, com essa inflação bárbara que está Não atue. Não atue. Nem a do fígado. Só a do coração. No início, durante o programa, a Zulaê fez referência ao voto. Né? Então, tudo que se ouvir sobre anular a eleição com voto branco ou voto nulo é mentira. Isso não existe. Isso não existe. Você tem que votar. Você tem realmente que estar presente no dia da eleição, porque essa história de voto branco e voto nulo não interfere no resultado da eleição. Eu agradeço a Zulaê Cobra por ter participado do nosso Gente que Fala. É muito bom tê-la aqui. Fico muito contente. Zé Roberto Faria Lima, muito bom reencontrá-lo. Eu agradeço de coração a presença no nosso Gente que Fala. Gente que Fala tem na direção geral o jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Rayala Brandão, Pedro Esquiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, na Rádio Trianon Neildo Neres, Cléo Rodrigues Benebenê, na técnica da AltV James Eduardo, Hugo Matsumoto e Arthur Endler. Gente que Fala, com reapresentação às 18h10, amanhã às 12h50. Até lá.